Olá, estamos começando mais um NucleaCast. Eu sou Alexandre Canásio, editor-chefe do portal Canal Energia, e estou apresentando esse podcast a convite da Abdan. Estou recebendo Luciana Carvalheira, que é consultora técnico-científica da Radion Inovações, para conversar um pouco sobre a inovação na área nuclear. Luciana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você poderia falar um pouquinho, primeiro, da empresa, quem é a Radion, o que vocês fazem? Eu que agradeço aqui o convite. Olá, todas as pessoas aí que estão ouvindo, né, e vendo. A Radion, ela é uma startup nascente de uma ICT, né, uma instituição aí de ciência e tecnologia do governo, que é o Instituto de Engenharia Nuclear. Ela nasceu ali da motivação de jovens cientistas da área nuclear que já tiveram contato com o IEM, né, que é o Instituto de Engenharia Nuclear, e que pensaram em fazer negócios a partir de uma inovação na área de radiofármacos, né? A gente pensou ali numa modificação para um radiofármaco que é muito utilizado, que é o iodo 131, e com isso, né, eu já tinha uma experiência no empreendedorismo, e a gente resolveu levar essa ideia à frente, e ela saiu do papel, saiu das nossas cabeças, foi para a bancada, ganhou ali uma maturidade, e a gente viu que tinha realmente um potencial de mercado, que aquilo poderia ser comercializado, e também pensando no propósito de atender a muitas mulheres que sofrem com câncer de tireoide. Tá? São mulheres, né, que estão na startup, tem um homem também, são mulheres negras. Esse homem é um homem que a gente pode considerar um homem branco, e a gente tem essa diversidade, a gente também pensa nessas questões de gênero. Então, é ciência misturada com tudo, né? Com o social, com a parte aí da própria inovação, negócios. Né? Então, isso é muito diferente, né? Realmente Sim. Uma novidade para o setor nuclear. Sim. Então, a linha de vocês é a parte mais do fármaco. Isso, o nosso principal produto, né, vamos dizer assim, é um radiofármaco, é uma inovação, uma modificação na formulação, que é a maneira que você tem ali para apresentar aquele medicamento, aquele radiofármaco, né, para ele ser administrado ao paciente. Isso, de como surgiu a ideia de fazer esse produto e como que ele está no mercado hoje? Olha, a ideia foi, assim, como a gente naturalmente faz na ciência, né, a gente enxergar lacunas, né, enxergar coisas que podem ser melhoradas, né, e inovação pela nossa lei, ela está ligada a isso, qualquer melhoria é considerada inovação. Então, a gente já pegou e olhou assim, poxa, eu conheço essa técnica aqui, eu sei que tem essa lacuna, outra aqui para eu preencher. Isso aqui a gente sabe que dá dinheiro porque o mercado é grande. E aí, se a gente juntar isso tudo e pensar em montar um negócio, né? Então, foi mais ou menos assim que surgiu a ideia. E é uma ideia assim que ela precisa ser muito prática, muito objetiva, né? Porque quando a gente fala assim, quero fazer negócio, eu preciso olhar essa minha ciência de uma forma bem mais objetiva, definida mesmo, né? Porque a gente, no final, vai fazer dinheiro, né? Então, a gente tem uma ciência bastante definida e objetiva por conta disso. Tem que ser algo que vai gerar dinheiro. E quais são as principais dificuldades assim de empreender com inovação no Brasil? Olha, são muitas. A principal, acho que para nuclear, é a gente encontrar pessoas, né? A Radion, o nome dela, né, Radion Inovações em Radioquímica, né? Então, assim, culturalmente, a nuclear ela está ligada muito à física, né? A física nuclear. A gente tem muitos físicos, algumas físicas, né? E aí o pessoal da química, eu sou licenciada em química, também tenho bacharel tecnológico em química, também tenho formação como técnica em química, então o laboratório é o meu lugar aí na ciência. E aí eu sempre busco pessoas que também queiram estar nesse lugar do laboratório para a gente poder fazer essas modificações nas substâncias, porque isso é da química, é de quem brinca, de quem gosta de jogar
de brincar com a química. E aí, para mim, principal é isso, né? Hoje em dia a gente tem outros colaboradores, outras pessoas que acreditam no projeto, né? Porque quando a gente fala da maturidade, né? Ele já está ali na escala TRL, que é uma escala que a NASA coloca para a gente explicar esse nível de maturidade. Ela vai de 1 a 9, a gente já está mais ou menos ali na casa dos 4, 5. E aí é toda uma escalada e envolve dinheiro, envolve tempo, e envolve principalmente pessoas, né? E aí tem essa dificuldade de encontrar essas pessoas, porque é difícil monetizar essas pessoas. É difícil manter essas pessoas. Às vezes a gente forma, né, elas trazem uma bagagem, a gente ajusta essa bagagem para fazer esse produto ganhar maturidade, mas às vezes eu perco essas pessoas no processo porque elas precisam pagar os boletos. Sim. Né? E nem sempre a gente tem um incentivo, né? Hoje a gente até viu no painel o pessoal falando desse incentivo, mas esse dinheiro tem que chegar, principalmente para monetizar essas pessoas. As pessoas são os nossos principais tesouros. Se a gente não tiver, a gente não vai ter inovação, não dá para falar. Até para eu mudar a cultura dessa pessoa com relação à inovação, porque a academia, ela faz inovação o tempo todo, mas uma inovação com propósito de negócios, isso ainda não está culturalmente enraizado na academia. Então, a gente tem também que fazer esse trabalho. Eu passei por isso, né? Eu tive essa transformação e é o que eu tento fazer quando eu trago essas pessoas para trabalharem comigo nos meus projetos. Você pontuou no início da sua fala a estrutura da Radio, que você pontuou, são mulheres, são negras, tem um homem que pode ser branco. Isso foi caso pensado, a gente pode falar assim? Foi sim, porque eu sou uma pessoa que estou muito antenada com essa questão de diversidade, de gênero, né? Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos cacheados. Eu, assim, não me entendia nesse lugar assim, né? Então, pouco antes ali da pandemia, por influência de amigas, né, eu fui me conscientizando sobre tudo isso. E eu falei, nossa, eu estou nesse lugar, eu tenho que me responsabilizar por isso, eu tenho que ajudar nisso, porque eu caminhei sem essa noção. Né? Então, muita coisa aconteceu nessa minha caminhada que eu nem sabia que foi machismo, que foi racismo, que foi sexismo, né? Então, que foi misoginia. Então, isso tudo eu, né, vim aprendendo. E eu falei, nossa, esse espaço aqui realmente foi difícil para conquistar, foi difícil para chegar. E eu posso abrir para outras como eu, né? Porque como é que está isso? Como é que está essa oportunidade, né? E aí a gente fez sim esse trabalho. Eu dou essa preferência sim, e estou muito contente com o resultado. Eu costumo chamar assim a minha equipe, o meu pessoal, eu falo que é um dos quilombos que eu tenho, porque eu tenho mais de um quilombo hoje em dia, graças ao universo, às deusas. E aí, assim, é importante contribuir com isso também, porque a política de inclusão, de diversidade, de equidade, ela está com força na nuclear, sim, e não é só no Brasil, é mundial. Né? E, assim, apesar da diferença das culturas, etc., a gente sempre encontra ali de 25% a 30% de mulheres envolvidas no setor. Né? E todas as instituições estão preocupadas. A gente tem, por exemplo, já algumas empresas no Brasil que já têm seus comitês de diversidade, de inclusão. Então, eu procuro estar antenada com tudo. Eu acredito muito na força da diversidade, porque eu vivencio isso, eu experimento isso, e a gente só tem a ganhar com isso. Não é uma política por ser política, não é só discurso, não é narrativa, não é nada disso, é fato. Existem até estudos já sobre essas questões, né? E eu acho que isso até impulsionou muito dessas políticas que estão por aí, porque, infelizmente, a gente, antes de pensar na questão humana ou social, vem o dinheiro, né? Então, esses estudos mostraram que isso também ajuda a melhorar os resultados. Então, é o capitalismo agindo como sempre, mas se a gente pode se beneficiar de melhorar o ambiente, de melhorar as oportunidades, vamos caminhar com isso, sim. Sem dúvida.
E, assim, falando do futuro da Radium, como que você vê esse futuro? Vocês têm outras linhas de pesquisa, além desse produto que vocês estão desenvolvendo? A gente tem sim, que estão pausadas por causa dessa questão de pessoas, né, que a gente precisa monetizar, né? Eu não vou chamar a pessoa para trabalhar ali, as meninas, né, a gente tem isso muito claro, porque elas também construíram a carreira delas, ainda estão ali, algumas trabalhando com bolsa ainda, né? E bolsa não é emprego, bolsa não é salário, né? Bolsa não te dá aposentadoria, enfim. A gente vive essa dificuldade, né? Então, a gente tem, sim, outros projetos, a gente tem empresas outras que também estão procurando para fazer parceria, para, de repente, entrar com uma sociedade. Então, a gente tem, mas a gente está deixando ali meio que pausado, porque tem limitações, né? A gente não consegue atacar tudo ao mesmo tempo, até porque também uma outra coisa que a gente preza é o bem-estar. Então, a gente não vai ficar no laboratório de 6 da manhã à meia-noite, não vai sacrificar o fim de semana, né? Mas, ainda assim, a gente consegue ótimos resultados, sim, o produto está caminhando, mas eu não posso também ter a pessoa doente, esgotada ali, né? E é material radioativo, é a cabeça que tem que estar boa para pensar, porque a gente está o tempo todo encontrando ali desafios, né? Porque é tudo novidade, não é um protocolo já pronto que eu tenho para seguir, né? Então, a gente, muitas vezes, né, vai para o laboratório e com um roteiro, com uma ideia, e a gente se depara com algum resultado, alguma situação, e tem que parar e naquela hora ali já pensar e modificar tudo. Então, tem que estar com a cabeça muito tranquila, com a alma em paz, para poder fazer uma boa ciência. E, Luciana, como que você vê o futuro da área nuclear no Brasil? Como que você vê o caminhamento dela? Olha, para ela realmente ter futuro, ela tem que ter pessoas, né? Então, a gente está com uma dificuldade muito grande de renovar os quadros, né? Porque a nuclear ficou majoritariamente ali ligada ao governo, que é bom, porque é estratégico, porém, houve alguma lacuna, né, não sei se por política, por decisões outras, e aí a gente perdeu muita gente boa, a gente já perdeu muito capital intelectual. Eu mesma já estou há 26 anos no setor, né, e, assim, para eu, né, formar alguém, ajudar a formar alguém, isso é demorado. Eu já estou acumulando muitas funções. Então, assim, esse futuro, ele primeiro é o seguinte, vamos atrair pessoas. E como vamos atrair essas pessoas? A gente tem que falar a língua delas, né? Então, a nuclear precisa se modernizar nessa questão da comunicação, da postura, do entendimento dessa diversidade, né? Eu tenho pessoas na equipe que são pessoas LGBT, eu tenho pessoas negras, eu tenho pessoas brancas, todo mundo tem que se conversar, né? Então, se a gente precisa entender esse mundo, essas pessoas jovens que estão aqui. Eu tenho pessoas de religião de origem africana, tem pessoa evangélica. Então, assim, eu preciso lidar com tudo isso. Então, a gente precisa estar preparado para encontrar essas pessoas, recebê-las, tem que se sentir parte, né, daquele grupo, daquele propósito, porque aí não vai ter dinheiro, não vai ter infraestrutura, não vai ter laboratório, não vai ter tecnologia que dê conta se você não tiver as pessoas. Então, para mim, o futuro é esse. Eu deixo o pessoal aí mais da política ou das grandes empresas e tal para falarem da parte da grana, né? Porque todo mundo, quando pergunta sobre o futuro, pensa em grana. Eu penso em pessoas. Porque, né, eu sou, por exemplo, fruto de pessoas que tiveram ali paciência em me ensinar alguma coisa, né? E toda hora que eu estava ali buscando algum conhecimento, estava buscando algum desafio. Então, assim, eu preciso estimular as pessoas nesse sentido também. E aí fica difícil porque elas precisam pagar os boletos. Então, pessoas e pessoas bem pagas, né? Pessoas reconhecidas, pessoas assim que sejam de verdade estimuladas. Então, acho que esse cuidado com pessoas. Eu hoje em dia, quando eu penso negócio, quando eu penso inovação, eu penso em pessoas. Isso porque eu ainda não estou pensando também na questão que a gente tem que também agora incluir com força, com vontade, que é a questão da sustentabilidade, né?
Eu até procuro, sim, incluir isso, mas eu não tenho muita vivência sobre essa área, mas eu também entendo que a gente precisa também colocar isso no nosso dia a dia, né? Então, esse futuro, a nuclear, ela é bastante sustentável, sim, ela é bastante verde, sim, mas ela precisa melhorar essa ideia, né, de como falar sobre isso na área, né? Eu acho que está faltando um pouco isso. Significar um pouco. Né? Significar um pouco, né? Porque a gente que está dentro da área, a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe falar para o público em geral que a gente realmente é isso e mais um pouco, né? Então, para mim, é basicamente esses pontos. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço. Conversamos com Luciana Carvalheira, consultora técnico-científica da Radion Inovações. Até o próximo Nuclearcast. Tchau.